A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abertos à libertação. Hoje a palavra de Deus vem nos convidar para que nós, eu e você, estejamos abertos a toda libertação na nossa vida. A toda libertação que Jesus quer fazer no nosso coração, na nossa história, na nossa realidade. Jesus quer curar, Jesus quer libertar. E por isso Ele nos chama para ir ao seu encontro, para termos um contato com Ele, um encontro com Ele, para sermos libertos. Aqueles homens precisou se encontrar com Jesus, ou Jesus se encontrou com eles, para que eles fossem libertos. Eu e você não estamos possuídos pelo demônio. Oh, glória! Graças a Deus, não. Não estamos possuídos pelo demônio, mas muitas vezes estamos possuídos por pensamentos ruins, pensamentos maus, sentimentos maus no coração. Muitas vezes estamos possuídos pela falta de perdão, pela falta de amor, por intenções erradas no coração, as intenções ruins, porque dentro do nosso coração há uma intenção. Antes mesmo de fazer algo, há uma intenção. Intenção em fazer o bem e fazer o mal. E muitas vezes até mesmo fazemos o bem com uma má intenção. Então, dentro do nosso coração há intenções. E essas intenções muitas vezes não são de Deus. Há tantas situações que não são possessão do demônio, mas há tantas situações dentro de nós que muitas vezes nos levam a fazer a vontade do mal e não do bem. E por isso Jesus vem estar conosco. Ele precisa ter um encontro comigo e com você para nos libertar dos nossos males, da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança, da murmuração. A murmuração, gente, não é de Deus, não. A murmuração é um louvor a Satanás. Sabe quando nós ficamos murmurando, reclamando de tudo, blasfemando, falando palavrões? Isso é coisa do mal. Isso não é de Deus. Nós estamos dando abertura ao mal. Nós estamos dando crédito ao mal. Quanto mais eu vou dando crédito ao mal, mais o mal vai querendo tomar conta do meu coração, vai oprimindo o meu coração, vai deixando o meu coração pequenino. E aí quando vai fechando, que não dá mais espaço à vida
a liberdade, a restauração, e Jesus quer nos libertar. Essa libertação precisa ser com todos nós. Não é com um, não é com outro. Aquele que é da igreja não precisa, aquele que não está na igreja precisa, não. Todos precisamos ser libertos todos os dias, porque todos os dias na nossa vida há lutas. Todos os dias na nossa vida há provações. Todos os dias na nossa vida há situações em que nós precisamos ser libertados e restaurados de sentimentos interiores, sentimentos antigos que está dentro do nosso coração, atitudes. E Jesus quer fazer isso. E Jesus quer entrar na minha vida e na sua vida e realizar estas graças. Ele quer ter um encontro conosco como ele teve com esses homens. Mas é lógico, esses homens estavam possuídos mesmo pelo demônio. Era uma possessão. Era uma coisa demoníaca. Era terrível. Era tão terrível que eles eram excluídos da sociedade. Eram pessoas apartadas, afastadas, que não podiam ter convívio com os outros, porque eles eram furiosos, raivosos. E as pessoas tinham medo deles. Eles viviam no cemitério. Pensa bem, um ser humano vivo, viver no cemitério. Cemitério é lugar de gente que já se foi fisicamente. Mas lá estavam aqueles homens. A palavra vem dizer que naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Eles estavam possuídos mesmo. Não havia somente sentimentos ruins no coração. Era possessão. Saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que tens a ver conosco, filho de Deus?" O demônio sabe quem é Jesus. O demônio conhece Jesus, porque ele tem pavor de nosso Senhor. Ele tem pavor de nosso Senhor. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Por isso, eu sempre penso, quando as pessoas dizem: eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei quem é nosso Senhor, eu conheço Jesus, eu conheço a igreja, eu conheço o catecismo da igreja católica. Conhecer não adianta, gente. Não adianta conhecer, tem que viver. Tem que se abrir à palavra de Deus. Tem que se abrir à ação poderosa de Deus. Porque conhecer somente não adianta. O demônio conhece Jesus. Mas ele não se rebaixa, ele não vive aquilo que Jesus pediu. Pelo orgulho. Ele não se submete à vontade de Deus. Então não adianta nós conhecermos Jesus. Nós sabermos quem Jesus é. Conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a nossa igreja, a tradição da nossa igreja, mas não vivermos aquilo que ela pede, não adianta muito. É preciso viver, é preciso conhecer e viver e dar abertura para que Jesus renasça em nós e faça de nós vidas novas. Porque só ficar no conhecimento não vai nos levar ao céu. Só o conhecimento não nos leva ao céu. É preciso a vivência. É preciso vivenciar o Evangelho. É preciso vivenciar a palavra de Deus todos os dias na nossa vida. E para vivenciar a palavra de Deus, precisa de renúncia. Renúncias e mais renúncias. A palavra de Deus continua dizendo que a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus aceitou: ide, ide. E logo a manada de porcos se atirou no mar e se afogou. E Jesus libertou aqueles homens. O que era mais importante naquele momento? A manada de porcos ou a vida daqueles homens?
ou a vida daqueles filhos de Deus que viviam isolados, que viviam separados do mundo, que viviam excluídos diante da sociedade, diante de tudo aquilo que eles viviam, diante daquele tormento da possessão, diante daqueles tormentos de estar possuído pelo mal, pelo demônio. Eles eram excluídos, afastados e não tinham convívio com a sociedade e viviam no cemitério, no meio dos túmulos. Quando Jesus os libertou, Jesus deu a eles a dignidade de vida. Jesus deu a eles novamente a oportunidade de voltar a viver, porque aparentemente, fisicamente e até mesmo espiritualmente eles estavam mortos. Jesus deu àqueles homens a oportunidade de vida. De vida. Mas para isso, a manada de porcos morreu. A manada de porcos foi atirada-se ao mar. E a palavra de Deus termina dizendo que, quando, então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus quando o ouviram, pediram-lhe que se retirasse. Vamos ler um pouquinho antes para compreender. Os homens que guardavam os porcos fugiram, de medo, né? Diante daquela situação, eles fugiram. E indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o ouviram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Pediram que se retirasse. Por quê? Porque para eles mais importante era a manada de porcos do que aquelas pessoas que tinham sido libertas. Na nossa vida material, no nosso mundo aqui, muitas vezes nós damos mais valor, nós damos mais crédito aos bens materiais do que às pessoas, do que de fato ao ser humano. E isso muitas vezes pode acontecer na própria casa. E isso, infelizmente, pode acontecer na família, aonde encontra desavenças, desarmonia, por heranças, por tantas situações, divisões de terra, assim, em outros casos. Quando as pessoas dão mais valor aos bens materiais do que ao ser humano. Eu não posso perder aquilo. Eu perco a amizade, eu perco o outro, mas eu não perco o meu bem material. Meus queridos, nós precisamos rever a nossa conduta. O que tem sido mais importante para nós? As pessoas ou os bens? Porque muitas vezes na nossa vida é retirado os bens para dar a pessoa a nós, o outro a nós, mas o outro em vida, o outro em Cristo. Muitas vezes para se ganhar tem que perder. Na matemática de Jesus é assim. Em muitas situações, para se ganhar, tem que perder. Olha a liberdade que aqueles dois homens tiveram, de voltar à vida, de viver novamente, de ser filhos de Deus, de voltar a viver dignamente diante das pessoas. Mas a cidade toda, olha, a cidade toda foi até Jesus e pediu para que ele fosse embora, para que ele não permanecesse lá. Meus queridos, nenhum mal pode resistir a nosso Senhor. Nenhum mal. A impureza e a opressão tomam conta do coração daqueles que são interesseiros e não gostam da liberdade e da dignidade da vida. Olha bem, a impureza e a opressão tomam conta do coração daqueles que são interesseiros. E aqueles que são interesseiros não gostam da liberdade e da dignidade da vida. Preferem a opressão. Ver o outro na opressão, mas eu estou bem. Eu prefiro continuar na minha zona de conforto, se não me atacar, se continuar do mesmo jeito. É preciso liberdade. Jesus quer me libertar e Jesus quer te libertar neste dia de hoje. Ele quer a nossa vida. Ele quer a nossa restauração, a minha e da sua família. A minha família e da sua família. Vamos olhar neste dia de hoje para a nossa vida com um olhar diferente. Vamos pedir a Deus a nossa liberdade e a liberdade do outro. Que os nossos bens materiais fiquem em segundo plano.
Que em primeiro venha a vida do nosso próximo, a libertação do nosso próximo. Que primeiro venha a minha libertação e a sua libertação. O resto fica em segundo plano. Vamos pedir esta graça a Jesus. Que o Espírito Santo nos dê esta graça. Que o Espírito Santo nos convença disso. Que o Espírito Santo mostre no nosso olhar espiritual, no nosso coração, as vontades e a verdade do Evangelho. As vontades e a verdade dele. Que o Espírito Santo nos atraia nesse dia de hoje. Que ele possa nos atrair para ele. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre todo o nosso ser. Vem Espírito de Deus. Eu preciso de ti, a minha vida precisa de ti, a minha casa, a minha família precisa de ti. Vem Espírito Santo. Convence o nosso coração da verdade, da libertação, da restauração. Convence o nosso coração de que precisamos ser libertos, de que o próximo precisa ser liberto, de que a vida é mais importante do que tudo. Vem Espírito Santo abrir o nosso coração e nos dar a graça do novo, do tempo novo, da vida nova. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor e Deus. Eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.